Você não faz ideia o que é PEA, PEI? Isso é bem importante para a sua prova. Quer ficar ligado nos bizus? Geografizando com o Cadu. A distribuição da população economicamente ativa é a PEA, viu? É uma sigla. População economicamente ativa. Basicamente as pessoas, dotadas ativamente do poder de compra. Os adultos, a população que está empregada ou em busca de emprego. Basicamente o oposto seria a chamada PEI, população economicamente inativa. O percentual de crianças e idosos. É claro que tem aspecto negativo nisso também. Os países desenvolvidos têm-se uma expectativa de vida elevada. Então, o percentual de idosos na população acaba acarretando um gasto no sistema previdenciário e no sistema de saúde. E, além disso, a problemática dos jovens também para a reposição no mercado de trabalho, que a gente já observa isso principalmente em países europeus. Então, a população economicamente ativa é importante que ela seja superior, ideal que bem superior à população economicamente inativa, que é sinal que você terá mais pessoas ativamente na economia e acaba a chamada taxa de dependência, que seria essa população economicamente inativa, menor. Então a taxa de dependência brasileira atualmente ainda está em cerca de metade da população, mas em países bem desenvolvidos você consegue ter uma população economicamente ativa em cerca de 70%, 75% da população. Isso é ideal. Uma outra parte muito importante para o entendimento da distribuição é como, nos setores da economia, essa distribuição é feita. Pensa só. Primeiro, o setor primário. O setor primário corresponde à agropecuária e o extrativismo. Basicamente, todos os tipos de cultivos, seja cultivo bem mais moderno, com uma mecanização, que denota uma quantidade menor de trabalhadores, ou um cultivo mais simples, mais arcaico, como a agricultura familiar, como predomina, por exemplo, no Brasil, na região Nordeste, enquanto a lógica do extrativismo, desde madeireiras, extrativismo mineral, toda a correlação para a produção de matérias-primas. O setor secundário, basicamente, todas as etapas da indústria. Então, desde uma indústria bem pesada, indústria de bens de produção, até uma indústria de bens de consumo duráveis, não duráveis. Enquanto o setor terciário é o que corresponde ao comércio e serviços. Comércio, seja formal, seja informal, serviços financeiros, de transportes, de comunicação, de educação, serviços de uma amplitude bem grande. Okay? Nessa subdivisão, repara-se o seguinte: a agricultura brasileira ela perdura com um quantitativo de trabalhadores em grande número, maior volume, até o período da Revolução Agrícola, da modernização agrícola. E aí tinha um grande percentual, meados ali da década de 40, 50, ainda vivendo no campo numa lógica voltada ao setor primário. E aí com a industrialização, com o êxodo rural, lembra do período de explosão demográfica, você acaba reparando uma crescente no trabalho industrial. E essa mecanização no campo, além da concentração de terras, acaba gerando um desemprego chamado estrutural. Lembra disso? Desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O desemprego estrutural é quando modifica-se o método, a estrutura de produção. Então, por exemplo, uma mecanização, a automação dos processos acaba gerando desemprego. Enquanto o desemprego conjuntural está mais relacionado a crises econômicas daquele momento. A mecanização no campo acarreta diretamente o chamado desemprego estrutural. E aí, entre a década de 60 e 70 no Brasil, você vê um crescimento bem latente do setor secundário na economia. Embora a década de 80, quando você observa a chamada década perdida, há uma redução dessas lógicas industriais e aí começa com o inchaço urbano a crescente da terceirização. Terceirização e terciarização. Sabe dessa diferença? Então, terciarização, com I, é o inchaço do setor terciário. É o que nós observamos no Brasil. Atualmente, cerca de 60% da população está no setor terciário. Uma boa parte com os chamados subempregos. O que seriam esses subempregos? Trabalhos com baixa remuneração e sem necessária qualificação da mão de obra. E justamente esses trabalhadores que estão mais suscetíveis
ao desemprego. Por baixa qualificação, uma oscilação da economia, eles são os primeiros a chorarem, infelizmente. E aí, para a lógica de melhoria nesse aspecto econômico, observa-se a necessidade de uma qualificação de mão de obra e uma melhor distribuição no espaço geográfico brasileiro das atividades econômicas, que ainda está bem difícil. Um outro aspecto que você tem que ficar ligado é que a terceirização, como eu estava falando antes, é diferente de terciarização. Então, se vier na sua prova, terceirização é a prestação de serviços a terceiros. Por exemplo, quando você entra num banco, quem te atende, né, diretamente naquela porta que sempre fica travando, é um funcionário do banco? Provavelmente não. Sempre um funcionário de uma empresa de segurança que está prestando serviços ao banco. Então, é uma terceirização. Já a terciarização, quando ocorre um inchaço do setor terciário. Valeu, galera? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, siga lá nas redes sociais, vai ter bizu no Instagram, no Facebook. E até a próxima. Valeu!